Olá, investidor. O meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora o programa Radar. Hoje, dia 28 de agosto de 2019, 16 horas e 50 minutos. Nós estamos nos últimos dias colhendo a pré-lista para a imersão técnica Top Traders. Os interessados terão aí na descrição do vídeo a oportunidade de se inscreverem, garantindo a sua vaga e também o preço de primeiro lote. Pessoal, o treinamento ele vai ser lançado no dia 9 de setembro, e nos dias 9 e 10, somente quem estiver na pré-lista vai ter o direito de se matricular e pagando o preço de primeiro lote. Caso sobrem algumas vagas, a partir do dia 11 a gente abre para o mercado, sempre sobra, mas são poucas. Ok? A partir de amanhã eu vou divulgar para vocês a gente vai fazer 3 dias de evento, né? Vai ser como se fosse a semana do trader, semana que vem. A gente vai ter evento à noite nos dias 3, 5 e no dia 8. Uma série de iniciativas educacionais para estar junto da galera, além do cenário em vídeo. A gente vai fazer trabalhos à noite para tentar caminhar junto aí com o pessoal que gosta do nosso trabalho, mostrar a nossa visão, né? Caminharmos lado a lado, aí de mãos dadas como parceiros que somos no momento de céu de brigadeiro ou de mar turbulento. Então amanhã eu já venho com a página e amanhã eu já divulgo, vai ser gratuito obviamente nessa série de masterclasses, de conteúdos educacionais, e eu já coloco na descrição do vídeo a partir de amanhã e abordo o assunto. Quem quiser ter contato comigo de manhã é só entrar no site toptraders.com.br, nome e e-mail, inscreva-se, já recebe a partir do dia seguinte o informe cenário. Ok? Caros, nós temos aqui um pregão positivo nas bolsas americanas, S&P subindo 0,62, Dow Jones 0,94, Nasdaq 0,35, petróleo subindo 1,78 e no caso do VIX caindo 3,50, mas teve muita volatilidade lá fora. Bolsas americanas nos últimos minutos de negócios e o EWZ subindo 1,22. Então o que eu vou fazer? Eu vou começar os nossos estudos pelas bolsas americanas. Então vou colocar o Dow Jones aqui na tela. Hoje houve queda no período da manhã, mas essa recuperação e esse praticamente engolfo que nós temos hoje em relação ao pregão de ontem, ele reforça a leitura do ombro, cabeça, ombro invertido. Observando o S&P, a mesma ideia, só que no S&P, é claro, né? O padrão penetrante, que é o que aconteceu aqui, abre em queda e penetra pelo menos a metade do candle anterior, é muito eficaz no fundo, mas a leitura que a gente tem é a mesma, né? O mercado vacilou na parte da manhã, aí os compradores mostraram nós estamos aqui, nesse momento nós estamos no controle, então essa aqui é a leitura e tem um oco aqui, é claro, o primeiro ombro foi um pouco mais baixo que ideal, mas é a mesma ideia. E no caso do índice Nasdaq, não tem um oco, né? E tem a mesma ideia do padrão penetrante, mas o que é destaque aqui, que é realmente muito importante, respeitou a LTA e o Arami marcado entre os dias 26 e 23, ele se faz válido. Então isso é muito importante. E aí temos o EWZ, ETF brasileira negociada em Nova York. O EWZ, ele opera bem próximo a uma LTA, né? Ele está abaixo ainda, caso ele consiga trabalhar acima nos próximos dias, será um rompimento falso da LTA. E o que a gente vê aqui? Uma pinça de fundo, duas mínimas justapostas, os candles de segunda e terça formam a ave migratória, que é um padrão autista, né, que significa que nós temos um bebê da mesma cor do corpo da mãe, mas que tem uma leitura parecida com Arami. E o candle de hoje, né, candle autista, com alguma massa, alguma amplitude, reforça essa leitura apesar do volume contido. Ok? Bolsa de Xangai.
Nós tivemos leve queda, mas ainda acima da LTB e da média de 21. O índice DAX, ele fechou em queda, mais longe da sua mínima, reforçando a leitura do ombro, cabeça, ombro invertido, neckline que por volta de 11.865, 11.830 por aqui. E a bolsa do Reino Unido, o índice FTSE na Inglaterra, não é um oco, mas se você usar um pouquinho mais a imaginação, dá para ver aqui um ombro, cabeça-ombro invertido, sim, com uma neckline inclinada, dá até para marcá-la aqui, é possível. E caso realmente essas bolsas resolvam subir, teria um amplo espaço para tal, o que deve nos favorecer aqui no Brasil. E aí nós temos o índice de volatilidade, índice volatility S&P 500, negociada na CBOE, ou o pessoal chama de CBOE, né? Acho que CBOE é mais elegante, né? Que nada mais é do que a Bolsa de Chicago, né? E a NYSE é a de Nova York. Então a CBOE lembra Friboi, né? Acho que CBOE é mais elegante, a mesma coisa do MACD ou MACD, né? Mas enfim. O índice volatilidade da S&P 500, ele arrefeceu, ele chegou a romper a máxima dos últimos 3 dias, só que não. Então indica aqui algum espaço para correção, foi inversamente proporcional às bolsas americanas. E a gente continua com a leitura de um topo mais baixo que o anterior, um topo mais baixo que o anterior. Essa aqui é a minha leitura. E aí temos o Bitcoin. O Bitcoin, como eu comentava, não passava confiança, com o candle de hoje muito menos, né? A gente pegou algumas pistas, principalmente no Litecoin, eu comentava ontem. O Litecoin ele estava armando a cama para os comprados deitarem aqui, né? Parecia realmente um movimento da pancada, aí contrai para uma outra pancada, dito e feito, 10% de queda. Mesmo assim não vejo oportunidade na compra. E aí o Ethereum, a mesma coisa, né? Pancada, aí repousou para dar mais uma pancada de 8,50. Mesmo assim, por enquanto eu não vejo oportunidade. E aí, por fim, o Bitcoin Cash, né? Ainda dorme aqui, mas uma queda expressiva. E deve tocar CLTA aqui no mínimo. Mas não vejo nenhuma criptomoeda como sendo interessante nesse momento. Vamos lá, deixa eu ver aqui nos pedidos do YouTube se tem algum ativo internacional que vá pedir o uso do TradingView, não. Falar de fluxo. Ontem os estrangeiros operaram na ponta vendedora de leve, né? O saldo negativo foi de menos 127.204 para menos 128.107. No mercado à vista é impressionante, né? Eles chegaram no dia 23 a 11.611.525.000. Eu não me lembro em 17 anos de bolsa ter visto nada parecido. E aí dia 26 reduziram um pouquinho para 11.864.397. Só que tem um detalhe também, pessoal. O que segurou a onda para não ter uma queda ainda mais forte foram os institucionais, né? Teve uma migração da renda fixa para variável, né? Por isso que eles puxaram a alta no final do ano, aquela coisa toda. Eu vou falar agora então, falar de Via Varejo. Usando aqui o Cartesian, a versão nova, que me agradou bastante. O Cartesian, né, essa versão nova para a galera que usa porque foi aluno tal e não recebeu o link, eles estão distribuindo o link de
para atualização. Ok? Então, aqui dia 28, né? A Via Varejo passa uma impressão que está fazendo um fundo. Talvez um fundo duplo, com eixo aqui em 7,28. Ontem houve um arame, hoje uma correção na parte alta, uma leve queda, então acho que está consolidando um fundo aí. E aí nós temos Petro 4, falar dos ativos fixos, né? Eu acho sim que a Petrobras está firmando um fundo duplo também. Ontem o arame, parecido até com Via Varejo, guardar as devidas proporções, tem uma oportunidade, né, de uma compra mais arriscada, né, antagônica, contrarium, né? E o bom, pessoal, um ponto positivo do Cartesian é que ele fez a atualização, foi muito rápido para eu conseguir baixar, e ele conservou os meus estudos anteriores. Isso é altamente positivo e elogiável, né? A Vale é Vale, eu não vejo o papel com grande empolgação, mas eu também não venderia aqui, mas ontem foi um arame discreto, para quem pensa em médio prazo, pode fazer sentido. E o que eu acho que quando ela engatar uma tendência, ela vai ter um efeito legal. E aí nós temos Banco do Brasil, ainda sem trazer algo novo, só que é aquela história, né? Depois de uma sequência de queda, você tem um candle mesmo baixista de equilíbrio, é interessante, né? Eu vejo essa região como sendo chave o 4407, fechou bem cravado. Eu acho que para uma compra mais arriscada vale aquela máxima. Uma coisa é comprar 55,70, outra coisa a 44. O Bradesco também não dá um sinal mais forte, então hoje, assim como ontem, nós tivemos alta no mini índice, no Ibov, mas uma alta arrastada, né, extremamente difícil, por quê? Justamente pelo fato do setor bancário não fazer parte dessa alta, né? Então o Bradesco aparentemente deu uma pausa para um possível turn around. E o sinal que nós tivemos ontem, que é o arame, continua muito válido aqui, então é realmente um sinal de fundo. E aí temos Itubi. Itubi está à frente dos outros bancos, né? Bom, enfim, tem um histórico aqui, depois eu vou pedir ao pessoal corrigir. Mas ela já vinha dando alguns sinais antagônicos, mostrando que o mercado poderia virar de fato. E a alta de hoje reforça essa leitura, né? Então já está acima da antiga LTA, martelo confirmado, então um sinal bem positivo, que eu acho que pode retroalimentar o movimento altista no mercado, iniciado praticamente ontem, né? E às vezes, assim, em momentos mais turbulentos, momentos chave, eu gosto de estudar o índice financeiro, que é o IFNC. Só que infelizmente acho que não está carregando aqui para mim. Então eu vou usar os recursos aqui do TradingView. Então o IFNC é o índice de setor financeiro, como nós sabemos. Ele, através dele é possível entender um possível caminho para o Ibovespa, para o mini índice, porque é o índice que tem mais peso. O que eu particularmente vejo aqui no IFNC? Primeiro, ontem teve algo novo, né? Além de um arame, aquela história de vai fora da banda, fecha dentro, hoje alta. E pessoal, principalmente isso, ó. Se eu pegar a mínima do dia 8 de agosto, fundo anterior, 11,58568, hoje está fechando acima. Então é sim um sinal de fundo, sinal importante, apesar do Bradesco, do Banco do Brasil não mostrarem força, mas podem sim flexionar. Ok? E um outro sinal também hoje começou a ventilar. Ontem teve o ex-presidente da Petrobras, o Bendini, STF anulou uma condenação pela Lava Jato, a defesa do Lula pediu para anular as dele também. Mesmo assim, o mercado não recuou. É aquela história, sai o argumento, o driver, o mercado resiste, é um sinal de força. Ok?
Ah, um outro ativo que eu prometi pra galera, entra como um dos pedidos do YouTube hoje, é o DI. Agora o DI, eu não sei como que ele... definitivamente não é esse código, eu vou tentar fazer no Cartesian. Os juros, né? O pessoal sempre pede para olhar o DI 1F25. Então, o gráfico puro e simples está aqui. Então, o que a gente vê, né? No DI 1F25, a gente vê o movimento de apreciação, né? Com forte volume. E o ponto aqui é o 7070. Né? Tem um gap aqui, que talvez seja fechado. Então, qual que é a ideia? Que talvez o mercado tenha. De repente teria uma interrupção do corte de juros pelo Banco Central? Talvez. Ou, pessoal, aquela história, né? Aversão ao risco, os juros sobem. Né? Então, deixa eu colocar aqui na minha planilha, até para de vez em quando a gente acompanhar aqui. O Cartesian não está capturando aqui a porcentagem. Mas enfim. Nós temos aqui o rompimento de uma região-chave, que é o 7070. Acho que ela pode ser marcada, né, e utilizada como referência para quem opera juros. Ok, já que a gente está falando de juros, falemos do dólar. O dólar, pessoal, eu acho que sempre é interessante a gente comparar algumas plataformas, né? Por exemplo, se eu utilizar o gráfico cifrão, que é o gráfico perpétuo que ele emenda os vencimentos com base na migração de volume, nós temos um rompimento falso de 4158. Com uma shooting star ontem, uma estrela cadente, que forma também o arame, e que em nenhum momento foi cancelada com a pequena alta de hoje. Mas o ajuste vai dar quase 0 a 0 ali. Se eu trago um gráfico de 30 minutos, eu acho que ainda é possível sim a gente vê um oco aqui. Hoje ficou praticamente de lado, né? Abriu e ficou de lado. Então eu acho que tem um oco ainda aqui. Talvez um movimento de distribuição é uma hipótese. Depois que o dólar sobe, todo mundo sobe as razões, mas isso não importa. O bacana é quem comprou aqui embaixo. Né? Então tem um oco aqui. Quem comprou aqui embaixo, eu respeito. Agora falar que motivo pelo qual subiu, você pode falar qualquer coisa. Eu posso falar que o dólar subiu porque, sei lá, porque... sei lá, passou um passarinho verde na minha janela, mas depois que subiu é fácil. Então, o cifrão a gente vê isso aqui. Se eu trouxer para o arroba, um gráfico de 30 minutos, ele vai estar no intraday aqui também a leitura do ombro, cabeça a ombro. Né? O arroba simplesmente ele pega... Ele é sequencial, ele é perpétuo de acordo com o vencimento em si, então dá alguma diferença.
E se eu pegar o arroba e trouxer aqui um diário, vai dar uma pequena diferença em relação ao cifrão, mas ele teria atingido também um objetivo na região de 490, deixou também uma estrela cadente e deixou também um araminho. Então nós temos sinal de topo da mesma forma, só essa máxima aqui que diverge um pouco. E aí, se eu for fazer a prova dos 9 aqui, eu trouxer para o TradingView, como o TradingView trabalha com base em ajuste, não em fechamento numérico, aí eu não tenho essa leitura, mas eu tenho uma leitura de sinal de topo também longe de média. Então, qual que é o certo? Pessoal, o certo, cada trader usa de uma forma. O bom nesses gráficos perpétuos é a gente estudar todas as possibilidades para tentar tirar as nossas conclusões. O TradingView, eu não concordo com essa leitura de desenhar o candle com base no ajuste. Então eu iria pelo arroba e pelo cifrão e faria a comparação entre ambos, ok? Então, continuando com os pedidos do YouTube, já falamos do dólar também. E falei de FNC. Então tem a BRSR6. Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Mas aí o meu cartezinha, nesse caso, também não está carregando. Então vamos lá. Faremos no TradingView. Esse banco, quando ele estava aqui em cima, inclusive eu alertei num dos programas que nós tínhamos um topo duplo. Que poderia trazer, isso daqui eu lembro bem, que poderia trazer o Banco do Estado do Rio Grande do Sul a 21,81. E teve um aluno que mandou um e-mail me falando uma série de coisas. Que eu estava vendo chifre cabeça de cavalo, que eu estava gorando a ação e blá blá blá. E eu tinha uma convicção muito grande se o movimento ia ocorrer, porque eu lembro que na época nós traçamos isso aqui, ó, uma claríssima LTB. Então aqui foi uma venda, daria para ter trabalhado, além de preservar lucros, ter trabalhado vendido. Agora, veio nesse alvo, foi num alvo abaixo, uma região que foi fundo. Em dezembro do ano passado, 2 vezes, foi fundo em maio desse ano. Aí você tem a ação extremamente descontada e você tem um arame seguido por alta, na minha visão, oportunidade. Outro pedido do YouTube, MRV3. Um caso parecido, a ação esticada, aqui muita euforia, né? Aí ela vai fora da banda e esse candle vai dentro. Aqui você sai da operação. Sinal técnico, agora ela tenta montar um fundo duplo, tem um arame e é uma compra arriscada com stop abaixo dos 17,30. E aí nós temos o último pedido do YouTube de hoje, a LR3. É uma ação, eu lembro que quando ela fez esse movimento, um aluno perguntou para mim se era uma exaustão. Sabe por que não é? Porque essa barra, na verdade, ela é uma barra de ignição. Ela rompeu uma resistência. O 16 com 16. E ela partiu da média. Então, e o que ela fez? Aquela velha história. Corrigiu na parte alta. Geralmente o mercado continua o movimento. Às vezes até duplica a barra. 1, 2, 3, 4 quadrantes. 1, 2, 3, 4 quadrantes. Está quase lá. Na região de 18,50 se bater. Então, tendência, pessoal. Num mar turbulento desse ação mostrar força, é aquela história do flight to quality. O que ela fez aqui? Fundo, topo fundo. Ao romper o 16 e 16, ela fez um pivô de alta. Simples assim. E aí, a gente está tendo um fechamento forte, né? Dá para a gente pegar algumas ações aqui. Eu vou pegar 2 que estejam em universos diferentes aqui. Uma delas é Braskem e a outra é Semig, para a gente estudar como destaques. Vamos ver se o cartezinho vai aqui. Foi. A Semig é aquela ação
que opera de lado, está um pouco à mercê do humor do mercado. Só que se você tem uma LTA, você tem ação com topo triplo, e esse topo triplo ele pode até inflexionar o ativo. Só que aí ela vai numa LTA. O que eu faria? Ela foi abaixo desses fundos recentes e está fechando acima apesar da queda. Eu compraria com stop abaixo da mínima de hoje. Esse é o trade. Se der certo, você vai ganhar muito bem. Se der errado, você tem um stop que não é barato, mas é um stop técnico. Agora, quer trabalhar de forma mais justa, você pega o último fundo, que é o 13,94, e usa como stop em fechamento. É a minha visão. E aí tem o Braskem, que deu sinal de vida. BTOW subiu muito bem hoje. Então, seria a Braskem vendidos realizando lucro ou um sinal de inflexão? Aquela história, pessoal. Uma coisa é comprar 57,20. Uma outra coisa é comprar 27. Pagando a metade praticamente. Então, em nenhum momento nessa queda aqui, ela deu nenhum sinal de força. Hoje ela deu. Então, o que seria o correto? Uma compra por assimetria com stop abaixo de 25,80, que foi a mínima de ontem. Simples assim. De repente, se der certo, ganha uma bolada. Se estopar, a vida que segue, mas é um stop caro. Então é para alguém que tenha aquele perfil mesmo de tentar pegar a inflexão, mais arrojado. Ok, então destaques feitos, pedidos de YouTube feitos, ativos fixos também. Então, para a gente finalizar, falamos já do dólar, vamos falar do IBOV, BOVA11 e mini índice. Então vamos lá ver se carrega o BOVA11. Não carrega. Então vamos ao TradingView. Então o BOVA11, primeiro, vamos tentar fazer um estudo mais detalhado. Tentar ligar esses fundos aqui. Faz sentido, pessoal? Sim ou não? Faz, né? O que é mais interessante? Essa LTA foi respeitada e ontem tivemos um arame, correto? Você concorda comigo que esse arame, o candle de ontem isolado, sem contar com o de anteontem, ele é martelo? E hoje nós tivemos um Marubozu, sinal de fundo. Né? Ontem sinalizou fundo e hoje reforça a leitura. Né? Simples assim. IBOV, será que a gente consegue estudar o IBOV aqui no Cartesian? Sim. Então, no IBOV nós já tínhamos traçado essa reta, né, respeitada. Ela iniciou-se aqui, mas respeitada uma, duas vezes e talvez agora a terceira. Então, nós tivemos aquela história do candle que vai fora da banda, fecha dentro. Uma pinça de topo, porque as mínimas estão justapostas. Um arame. E hoje, mínima e máxima mais altas que ontem. Pô, mas tem baixo volume. Aí, deixa ainda alguma pulga atrás da orelha, mas é um sinal bacana. E eu diria também o seguinte, o último fundo que nós temos aqui, que é o 98 mil pontos, fechou cerca de 200 pontos acima, mais um ponto positivo para quem tem uma expectativa compradora em relação ao IBOV. Se a gente entender isso aqui como um triângulo, poderia vir aqui pelo menos nos 102, 103 mil pontos. E aí, ainda está funcionando, nós temos o mini índice. Né, o mini índice nós tínhamos traçado essa reta também. Ela foi respeitada já anteontem. Aí ontem nós tivemos um arame. Né? Ontem já fechou acima da retração de 38,2 de Fibo.
fora da banda, aí ontem dentro da banda, hoje confirma, mínima e máxima de hoje mais altas que ontem, sinal de força. Aí o fundo anterior é 98.570, o mini índice está levemente acima, o que é mais um ponto positivo também. Aí se nós pegarmos aqui um gráfico de 30 minutos intraday, nós temos um oco, né? Aí a gente poderia entender essa figura com uma neckline na região aqui de 98.600. Ela teria sido rompida. Ou, como eu tinha traçado aqui no TradingView, uma neckline talvez inclinada dessa forma, né? Possível também, né? Aí ficaria um ombro, cabeça, ombro. Então vamos traçar aqui. Eu acho, pessoal, aqui eu acho que a única dúvida que não fica no ar é onde está a cabeça. A cabeça está aqui, correto? A cabeça está aqui. Olha que interação bacana aqui do cartezinho, né? Gostei bastante da janelinha e tal. Aí você poderia entender as coisas mais ou menos assim, ó. Aqui formando um ombro. Talvez aqui também, ó. Alguma coisa mais ou menos assim. E aí algo reforçado mais ou menos assim. E até seria admissível pensar numa simetria dessa forma. E por que não pensar em algo assim? Então seria uma figura efetivamente simétrica. Correto? E essa simetria, ela nos diz que no mínimo o mini índice virá a 102.415. Só que aí tem gap para cima, aquela coisa que a gente já sabe. Então é uma leitura complexa, pessoal, mas é um momento complexo do mercado, né? Então teria ombro, 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 cabeça, ombro, ombro, ombro. Então isso indica que a alta tende a continuar. E a gente poderia marcar esse ponto como um ponto importante, né? Aí eu acho que para a gente ir atualizando aqui os estudos, eu acho que essa região é importante, 98.620. Né? E essa aqui também, 99.210. Então acho que a gente tem alguns dias de alta pela frente. E aquilo que eu falei ontem, de repente você estava posicionado no mini índice, no mini dólar. Aqui é 99, é 220, é isso? Pô, vai remontando a posição aos poucos. Sempre com o médio mais perto possível de onde você teve que sair por razão de margem, alguma coisa dando prioridade às ações. Ah, professor, voltou margem, eu tô com a posição completa no mini índice. Vai comprando ações aos poucos, talvez as que mais caíram. E aqui 102.415 para ir remontando sua carteira. Agora não espere que teu assessor vai fazer isso para você ou alguma coisa do gênero. Você tem que ter a ação. Você é o senhor da situação. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo, 102.415, 99.210, 98.620. Você, que me ouve, é o senhor da situação. Você tem que ter as rédeas na mão. Utilize as ferramentas, os recursos como auxiliares. Você está no comando. Eu tento formar meus alunos para isso. Então, pô, de repente entrou uma grana, você teve que zerar ações, vai comprando. De repente, perto do preço que você saiu, as que mais caíram, vai comprando aos poucos e remontando sua carteira. Reinvista os ajustes positivos do mini índice, ou do mini dólar, ou um ou outro, em ações, de repente, que você vê mais descontadas. Eu acho que essa é a ideia, né? E ontem
O pessoal elogiou bastante o meu encerramento da gravação, fico muito feliz. Eu faço sempre de coração aqui para somar, né? Porque aquilo que eu disse ontem, quando tá tudo bem, é mole, né? É muito elogio em geral, muita festa. Na adversidade você vê quem é quem. Caráter, postura, equilíbrio, quem realmente é confiável ou não, quem é desequilibrado, quem tem mais equilíbrio, né? Então, esses momentos, você tem que tentar extrair lições, né? Então, nós já pegamos movimentos turbulentos vendidos, mesmo assim eu tinha o maior respeito, porque eu sabia que a maioria estava comprado. Então você vê quem são os professores, os analistas, os youtubers, os formadores de opinião, como você vê também quem são os alunos parceiros de verdade, né? Então, nesse momento, para quem vinha na mão contada, tem que ter paciência, serenidade, remontando carteira, remontando posições com os mini contratos e tentando surfar essa provável inflexão que nós vemos aqui, um movimento de alta. Quem sabe até sexta-feira bate 102.415 aqui, acho possível, né? E o interessante é que quando nós lançamos o desafio Te Vejo nos 105 mil pontos, o mercado estava justamente nessa região, 98.800 por aqui. Então voltou ao ponto zero, daqui para cima, né? Estou falando do desafio, seria lucro, né? Estou falando do desafio, que fique bem claro, ok? Então é isso aí, pessoal. Saúde e paz. Se vocês puderem, assinem o cenário, acompanhem o meu trabalho de manhã. E para quem está chegando aí, se inscreva no canal, deixa o like, compartilhe o vídeo. E eu ofereço também o Seja Bem-vindo à Bolsa, que é um tratamento gratuito que fica sempre disponível com qualidade digital de som e imagem. Semana que vem teremos novidade, a gente vai ter praticamente aí a semana do trader, né? Então, eventos ao vivo terça, quinta e domingo da outra semana. Então, caminhando junto aí do investidor pessoa física nesse momento que é de turbulência, mas é de rara oportunidade, ok? Então, a partir de amanhã eu vou começar a fazer a divulgação por aqui, para o pessoal que quiser se inscrever. E é um evento gratuito, obviamente, né? Praticamente a semana do trader, ok? E aí, saúde e paz a todos. E amanhã estaremos juntos no radar, se Deus quiser. Caso tenha alguma coisa muito relevante diferente, eu entro com o cenário em vídeo. Então, você é importante, é a razão de ser do nosso trabalho. Seguimos juntos, porque juntos somos mais fortes. Valeu!